fazer no sistema? O primeiro é cadastrar a empresa, colocar os dados da empresa, onde vai sair com o logotipo que vai estar aqui em todos os cabeçalhos de orçamento, fatura de pagamento, checklist, qualquer documento que for enviado por cliente. Depois eu tenho que colocar os meus colaboradores, quem são eles que fazem a mão de obra. Então, se eu vim aqui cadastrar novo colaborador, eu vou ter aqui os campos que eu preciso colocar. O apelido é sempre o que vai aparecer lá no orçamento. Então vamos supor, eu cadastrei aqui o Anderson Neto Moraes, o apelido Anderson é esse nome aqui, Anderson, que vai aparecer lá nos orçamentos. Eu vou abrir um orçamento para que possa mostrar. Então aqui, ó, tá vendo? Avaliador. Avaliador vai estar aqui o Anderson, tá vendo? Então quando eu coloco o apelido, ele vai aparecer aqui. Depois que eu cadastrei, eu posso colocar aqui meus serviços e peça. Então aqui eu tenho serviços, aqui eu tenho peças e acessórios, aqui eu tenho todos que foram cadastrados. Desse lado eu tenho serviços, desse lado eu tenho peças. Então nos meus serviços eu posso colocar o departamento que ele pertence, ou eu posso deixar em branco. Gera um código, o código é único, então eu posso colocar o código que eu quiser. Posso colocar a descrição, o valor de custo ou o valor de comissão e o valor de venda que sai para o cliente. Nada impede que quando eu fizer o orçamento eu possa mudar esse valor em um determinado orçamento. Então se eu estou no orçamento aqui e eu puxar uma informação que tem um valor aqui fixo, eu posso mudar. 207, eu vou colocar 321,45. Ele vai mudar nesse orçamento, mas vai manter no cadastro onde eu fiz, tá vendo? Ele vai manter aqui, ó. Mas nesse orçamento eu alterei, não quis manter o do cadastro. Depois que eu fiz esses cadastros, aí sim eu já posso fazer um novo orçamento. Quando eu fizer um novo orçamento, se eu não tiver o cliente cadastrado aqui, ó, vamos supor que eu não tenho cliente aqui, eu venho aqui, ó, novo cliente, então eu coloco lá Casa de Peças Marília, coloco um número de celular 9, salvar. Então quando eu vier aqui, ó, vai aparecer Casa de Peças Marília e o telefone. Então eu venho aqui, placa, se é um carro ou se é uma oficina que trouxe a peça. Então a oficina trouxe para mim um cabeçote. Esse cabeçote está o que? Está montado. Quem é que está recebendo? O Evandro. Qual é o status? Está em andamento. Eu recebi esse cabeçote. E aqui eu vou colocar os meus serviços. Esses serviços que estão aqui é para teste. Eles vão em branco. Então eu venho aqui, ó, desmontagem completa do cabeçote. Aí eu venho aqui limpeza, lembrando que isso aqui é só um exemplo, limpeza completa do cabeçote, para não ficar digitando. Aí eu vou cobrar R$100 aqui. Aí eu venho aqui usinagem do cabeçote, usinagem. Aí eu venho montagem, eu posso colocar M aqui, que ele vai trazer tudo que tem com M. Como eu coloquei abreviado o código, eu posso usar esse código, montagem do cabeçote. Então tá dando 530, então eu estou dando garantia de 3 meses em peças, 3 meses de mão de obra. Hoje é dia 31, ele está prometido para o dia 1/2 de 2024. Ele vai dar verde porque está uma data superior à data atual. Se fosse uma data inferior, ia ficar em azul. Então é quinta-feira, dia 1º de fevereiro. A data de saída é quando eu concluir o orçamento. Eu fiz isso, eu quero colocar os cálculos de comissão. Então vem aqui, ó, no centro de custo. Vem no centro de custo, tá vendo? Como eu já pré-cadastrei lá, ele traz tudo aqui, ó. Informar a executor de cada mão de obra. Então quem é que fez a desmontagem completa do cabeçote? O Anderson. Quem fez a limpeza? O Anderson. Quem fez a usinagem? O Genivaldo. Quem montou o cabeçote? O Evandro. Então quando eu vier de novo, no centro de custo, cada um deles vão receber a comissão sobre o serviço que fez nessa ordem de serviço. Depois o sistema gera um montante aqui no financeiro. Então você vem aqui no financeiro,
e eu vou ter aqui, ó, comissões de mão de obra. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, extrato de comissões, ele vai me trazer de todos os colaboradores no período que eu pesquisar. Eu vou procurar 1/01 de 2024 a 30/01 de 2024. Então ele trouxe para mim todos os colaboradores. Então o Evandro no mês de janeiro fez esses serviços aqui. Aqui é o número da ordem de serviço, aqui foi o que ele fez, aqui é o valor da comissão. Então ele vai dar, ele fez 18 trabalhos e vai receber R$ 1.330 de comissão. O Anderson, mesma coisa, aqui eu vou navegar. O Anderson, ele fez todos esses serviços, vou navegar aqui. E ele fez 30 serviços, ele vai receber R$ 2.360. E o Genivaldo vai receber R$ 1.130, fez 14 serviços. O total de comissões que eu tenho que pagar é R$ 4.820. Então, se eu quiser o extrato apenas do Anderson, então vem aqui, ó, extrato de comissão com recibo. Então vem aqui e coloco 1/01 de 2024 a 30/01 de 2024. Qual é o código do Anderson? Código 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai me gerar todos os serviços que o Anderson fez e o recibo. Aqui, como o Anderson tem mais de um serviço, ele vai me gerar duas páginas. Então vai dar 1.130, R$18. Aí eu preencho o recibo. O recibo tem que ser preenchido pela mão do Anderson, para efeitos de validade. Então o sistema traz dessa forma. Ele traz o resumo e traz o valor total. E aí corta aqui, essa parte aqui fica com o Anderson, o colaborador, e essa parte, o recibo, fica com a retífica, a empresa. Essas são as funções básicas dos sistemas. Eu posso usar esses módulos aqui, ó, motor, cabeçote, bloco, virabrequim, para eu colocar algum tipo de medida, algum tipo de observação referente a esse bloco. Então eu posso colocar aqui que o cliente quer que pinte o bloco de azul. Eu vou colocar no cabeçote. O cabeçote foi rebaixado 1 milímetro e recebe comando de válvulas de competição. Partes faltando com avarias. Eu posso colocar tudo isso. E também quem executou aqui, para efeitos de garantia. Então esses módulos é para discriminar, descrever de forma documentada. E fica salvo aqui e lá na ordem de serviço. Então se eu colocar aqui, ó, foi o cabeçote. Se eu colocar aqui, ó, cabeçote com trinca, tá? Cabeçote com trinca. Ele vai, eu vou salvar, vai aparecer na ordem de serviço. Então vem aqui, ó, imprimir ordem de serviço, tá vendo? Quando eu clicar aqui, ele vai visualizar a ordem. Então eu vou aumentar, tá vendo aqui, ó, cabeçote com trinca. Se eu tivesse escrito alguma coisa de avarias, ele aparecia desse lado. A ordem de serviço, eu vou fixar a ordem de serviço na peça ou na caixa que está a peça, e o meu colaborador já sabe o que tem que fazer. Então essa ordem de serviço, se eu quiser imprimir, eu tenho ela aqui, eu aperto no teclado Ctrl P, que é o comando de impressão do Windows. Aqui eu vou converter em PDF e aqui eu vou imprimir na minha impressora. Então quando eu dou o comando Ctrl P, eu posso fazer a impressão ou a conversão em PDF. Mesma coisa é no orçamento da oficina. Então eu tenho aqui o orçamento da oficina. Se eu der lá Ctrl P, eu posso escolher converter em PDF ou imprimir diretamente para o cliente. Isso aí que eu vou escolher. O sistema, ele tem dois tipos de orçamento. Então vamos supor, eu tenho um acordo que todo o serviço que eu faço para o cliente, eu dou 10% de desconto em cada item. Então quando eu colocar aqui, ó, 10%, porque o meu cliente, ele é uma oficina, então ele pega serviço do cliente dele, e aí o cliente dele quer o orçamento da retífica. Então eu venho aqui, ó, orçamento da oficina, tá dando aqui, ó, R$ 698,81. Só que a oficina tem que cobrar do cliente R$ 776,45. Então quando a oficina fizer o orçamento
dela para o cliente dela, ela vai colocar esse valor. Aí se o cliente quer o orçamento da retífica, então eu venho aqui, ó, orçamento cliente. Ele vai me trazer exatamente o que foi acordado sem o desconto. Então vai dar lá R$ 776,45. E assim fica mais transparente, porque não vai aparecer o desconto. Essas são as funções básicas. Com essas funções básicas, o usuário já consegue operar todo o sistema.